Bem, pessoal, dando continuidade aos vídeos da nossa terceira semana de agosto, da correção e dos comentários das atividades de matemática dessa semana, eu vou comentar com vocês as atividades passadas para as aulas 3 e 4, que são algumas questões da página 103, e logo em seguida as questões das aulas 5 e 6, que também estão nessa página. Então, para a gente pegar duas atividades de uma vez só, a gente pode fazer isso num vídeo só para as atividades da página 103. Tá? Do nosso livro didático. Nosso livro didático é esse daqui, A Conquista da Matemática, tá? Usa o manual do professor. Eu estou mostrando o livro, tá? Só para... Os nossos vídeos são feitos para os nossos alunos da rede municipal de Russas, mas caso alguém tenha assistindo esse vídeo, não seja da rede, mas use esse mesmo livro e quiser utilizar o vídeo para consulta, o livro é esse aqui, tá? Então, nós vamos lá para a página 103. Como o meu livro é do professor, ele tem essas bordinhas aqui, mas dá para a gente se guiar bem pela leitura, tá? Eu quero que vocês peguem um livro, quando for assistir esse vídeo, vocês pegam o livro de vocês e acompanham junto comigo o enunciado de cada questão e a resolução, tudo bem? Então vamos lá. Dessa página, as questões que foram passadas para vocês foram as questões 1 e 2, como primeira atividade, e das aulas 3 e 4, e das aulas 5 e 6, a 3, a 4 e a 7. Tudo bem? Então a gente vai corrigir essas 5 questões aqui, tá? 1, 2, 3, 4 e 7. Ok. Bem, a primeira questão ela tem um longo texto, algumas imagens para a gente analisar. Então vamos fazer ela com calma, porque ela tem 3 itens para a gente resolver aqui embaixo, ok? Então diz o seguinte: Vitor e Helena partiram de Lages, na Santa Catarina, para um fim de semana de inverno em São Joaquim, na Santa Catarina também, que fica a 76 quilômetros de Lages. Tem um diálogo aqui entre os dois, O que é que a Helena fala? Em Lages estava mais frio que aqui. Lá a temperatura estava entre 1 e 2 graus Celsius. Já o Vitor, fala que o termômetro aqui em São Joaquim marca uma temperatura entre 1 e 2 graus Celsius negativos. E aqui embaixo tem uma imagem dos termômetros em Lages, de onde eles saíram, para São Joaquim, que é o ponto que eles querem chegar. Não é assim? Bem, em Lages, o termômetro marcava entre 1 grau Celsius e 2 graus Celsius. Ou seja, entre mais 1, porque está acima de zero, entre mais 1 grau Celsius e mais 2 graus Celsius. Tá? Esse mais aqui é só para deixar bem claro que ele está acima do zero. Para sermos mais exatos, então ele vai dar a temperatura exata, não um intervalo. O termômetro marcava 1 mais 4 décimos de grau Celsius, acima de zero. 4 décimos a gente sabe que é 0,4, é assim? 4 décimos. Com mais 1 fica 1,4. Então a temperatura exata é a temperatura de mais 1,4 graus Celsius. Em Lages, é assim? Em São Joaquim, o termômetro indica uma temperatura entre 1 grau Celsius, abaixo de zero, e 2 graus Celsius abaixo de zero. Ou seja, entre menos... Aqui é o sinal, Em vez de falar abaixo, ele vai falar agora com o sinal. Entre menos 1 grau Celsius e menos 2 graus Celsius. Mais exatamente, agora com mais precisão, o termômetro indicava menos 1, menos 8 décimos. Ou seja, menos 1 é inteiro, 8 décimos é 0,8, então marcava menos 1,8. Na parte inteira tem 1 e 8 décimos é 0,8. Então a temperatura exata em São Joaquim era de menos 1,8 graus Celsius. Menos indica que está abaixo de zero. Agora vamos ao problema. Quais dos números apresentados no texto são racionais? Aí na letra A a gente quer os racionais inteiros. Na letra B, os racionais escritos na forma fracionária. E na letra C, os racionais escritos na forma decimal. É só para a gente se situar bem no tema, o assunto que a gente viu, principal dessa semana foram os números racionais, que deu continuidade ao estudo dos números inteiros, que a gente tinha visto nas semanas anteriores, que a gente sabe ser aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Então a gente sabe que números inteiros podem ser escritos na forma de fração. As frações, obviamente, elas já estão escritas na forma de fração.
E os números decimais, né, exatos, e a gente vai ver também depois as dízimas periódicas, podem também ser escritas na forma de fração. Então, todos esses números são chamados de números racionais, né? Só para a gente lembrar aqui, vou pegar aqui uma folhinha à parte, que às vezes não fica muito claro para o aluno que realmente uma fração ela pode ser escrita na forma, ou melhor, um número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Vou marcar aqui. Então, pessoal, está aqui. Vamos pegar um exemplo de cada, né? Um número inteiro positivo e um inteiro negativo. A diferença, basicamente, né, claro, vai ser só o sinal. Então, se eu pegar, por exemplo, o número mais 6. Mais 6 é um número inteiro, né? Ou então simplesmente 6. Ele é um número racional porque ele pode ser escrito na forma de fração. E, na verdade, né, ele pode ser escrito na forma de infinitas frações. Eu posso escrever ele como sendo mais 6 sobre 1, ou então mais 12 sobre 2, ou então mais 18 sobre 3. Ou seja, né, a gente pode continuar com esse processo sem parar, que realmente todas essas frações, né, todos esses quocientes resultam em 6. Ou seja, né, o número inteiro ele está na forma de fração, quando a gente, né, como a gente viu lá no sexto ano, quando essa fração ela é aparente, né, quando eu posso dividir o numerador pelo denominador e a resposta dá justamente 6. Né, 18 por 3 dá 6, 12 por 2 dá 6, 6 por 1 dá 6. Então, todas essas frações, inclusive as próximas que vocês podem fazer em casa, todas elas servem para representar o número 6 na forma de fração. A mesma coisa para outros números, né, 7, 10... E com o número negativo, como é que fica? A única diferença é o sinal. Vamos pegar o número, por exemplo, menos 8. Como é que eu posso escrever o número inteiro negativo, né? Menos 8 na forma de fração? Do mesmo jeito, coloco o sinal na frente. E aí eu posso colocar 8 sobre 1, né? Menos 8 sobre 1. Ou então menos 16 sobre 2, né? Que dá para dividir, 16 por 2 que dá 8. Sinalzinho na frente, ó. Ou então, né, menos 24 por 3, e da mesma forma que o anterior, de infinitas maneiras eu posso fazer isso, né? Desde que eu possa dividir o numerador pelo denominador e essa divisão dê como resultado o número inteiro que eu queira. No caso aqui é 8. O menos, né, vem só acompanhando aqui na frente. Certo? Então, realmente, né, os números inteiros, né, tanto os positivos como os negativos, não importa, podem ser escritos, né, como fração. Por isso, né, que eles são chamados de números racionais também. Tá? As próprias frações, né, tanto as próprias, né, que são quando o de cima é menor que o de baixo, como também as frações impróprias, né, como por exemplo o 8/3, que é quando o numerador é maior que o denominador, mas eu não posso dividir, né, como acontecia aqui. Esses são exemplos de frações, né, que não resultam em números inteiros, mas, né, como a própria definição de racional diz, são números racionais. A gente viu também, né, que números decimais, vou colocar aqui com um sinal positivo, tá, e um sinal negativo. Por exemplo, 1,3 ou 2,72. Eles também são números racionais porque podem ser escritos na forma de fração. É só lembrar lá do sexto ano, né, como é que eu transformo um decimal exato em uma fração. Coloco o sinal, né? A partir de agora a gente sabe que tem um sinal. E aí vamos para o número. 1,3 sem a vírgula é 13. Coloco no numerador. Tem apenas uma casa após a vírgula, então apenas um zero embaixo, 10. Então o número mais 1,3 é a mesma coisa que a fração mais 13 décimos. É por isso que esse número é racional, porque ele pode ser escrito na forma de uma fração. A mesma coisa acontece com esse. Ele também é exato, né? Tem o sinal de menos, já vou colocar aqui o menos. E agora vamos para os números, né? 2,72 sem a vírgula é 272. Como eu tenho dois números após a vírgula, né? Vou colocar aqui então 2 zeros. Então vai ficar 100. Então eu já escrevi na forma de fração, né? O número menos 2,72 é a mesma coisa que a fração menos 272 centésimos, né? Aqui, como a gente vê, né, dá para simplificar, mas o objetivo da aula não é esse. Então, vocês simplificam aí em casa, né? Dá para ver que dá para simplificar por 2, mas já está na forma de fração, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso problema,
No item A, a gente quer identificar dos números que apareceram nesse texto, né, nesse texto todinho, quais deles são racionais inteiros. Então vamos lá. Vitor e Helena partiram de Lages para o fim de semana no inverno, nananã, que fica a 76 quilômetros de Lages. 76 é um número inteiro, é um número natural, não tem vírgula, não é quebrado. Então ele já é parte da nossa resposta. Então 76 já é parte da nossa resposta da letra A. É um número inteiro, positivo, né? Não aparece com sinal, logo a gente sabe que ele é positivo. Continuando. Na fala de Helena, né? Em Lages estava menos frio que aqui, lá a temperatura estava entre 1 e 2. Né? 1 e 2 também são números naturais, logo são números inteiros, né? Racionais. 1 e 2 foram os números inteiros que apareceram até agora. Né? Aqui na fala do Vitor, né, aparecem os mesmos números inteiros, né, 1 e 2, então a gente não vai repetir. Voltando aqui para baixo, né, aparece de novo 1 e 2, aparece o mais 1 e o mais 2, só que a gente sabe, né, que são a mesma coisa ainda, só não aparece aqui o sinal. De novo aqui o 1, aqui não é inteiro nessa fração, calma. E aqui também não é inteiro. Em São Joaquim, o termômetro indica a temperatura entre 1 e 2, novamente, né? Só que aqui embaixo aparecem os inteiros menos 1 e menos 2. Vocês acompanham pelo livro de vocês, né? Menos 1 e menos 2 também são números inteiros e não são 1 e 2, tá? Tem o mesmo módulo, né? Como a gente viu, mas agora são números inteiros negativos. E para fechar aqui, né? Aparece de novo lá embaixo o menos 1. Esse número não é inteiro, né? Então acabou o texto. São apenas esses 5 números inteiros que apareceram no texto. Assim? Na letra B, ele quer os números racionais que apareceram no texto na forma de fração. Então a gente viu apenas 2 deles. Onde é que eles aparecem? Eles aparecem aqui entre parênteses. Lá no início do texto não tem nenhum número racional na forma de fração. O primeiro que aparece aqui é o 4 décimos. Assim? Então, na letra B ele quer na forma fracionária. E na forma fracionária, como primeiro a gente tem o número 4 décimos, né, positivo. Vou colocar aqui então mais 4 décimos. A gente sabe que é uma fração que pode ser simplificada por 2, né, mas vamos deixá-la assim. E o outro que aparece lá embaixo é o menos 8 décimos, né, no mesmo denominador. Negativo, menos 8 décimos. E, né, continuando o texto, não tem mais nenhuma fração. Então, são só essas duas frações que aparecem aí, tá? Lembrando, a questão 1, todos esses números são racionais, né? Só que ele separou em racionais inteiros, racionais fracionários, e na letra C agora ele quer os racionais na forma decimal, né? Aparece lá a vírgulazinha decimal. Na forma decimal. A gente tem também apenas 2. Né? Lembrando do texto, o primeiro decimal que apareceu, né, foi aqui embaixo depois da fração. Né? Tem todo o texto de novo, o número inteiro mais a fração, e juntos eles formam esse número decimal, que é o mais 1,4, né? Ou então 1 inteiro e 4 décimos. Assim? E por último, lá embaixo de novo, né, também resultado dessa fração aqui, ó, né, desse parênteses, o número decimal menos 1,8. Ok? Então essa questão é basicamente para a gente treinar que, né, todos esses números, né, que apareceram no texto são números racionais, porque eu posso escrevê-los na forma de fração, né, alguns já estão, né, na verdade, só que ele separou, né, em tipos, aqueles que são só inteiros, né, não tem nenhuma parte decimal, aqueles que já estavam na forma fracionária e aqueles que estavam na forma decimal, certo? Mas não esqueçam que todos eles são racionais, tudo bem? Vamos agora para a questão 2, né? A questão 2 tem 3 itens, eu vou fazer com vocês apenas 2. O terceiro fica aí como exercício, né? Na verdade, os 3 eram exercícios.
Se alguém tiver dúvida no terceiro, é só falar comigo ou então com o seu professor, né? Caso não seja eu. Então, na letra A, a gente tem o número mais 3 18avos. O que é que ele quer na questão 2, né? Primeiro, ele quer que a gente escreva esses números racionais na forma fracionária simplificada, né? Que é justamente o que não acontecia aqui na letra B. Então, na forma fracionária, mas ela não é a mais simples, né? Eu posso simplificá-la ainda mais. É o que acontece aqui também. Então, vamos transformar, né? Vamos simplificar ainda mais esse número racional. Vai mudar alguma coisa em relação ao sinal? Nadinha. O sinal permanece o mesmo, positivo, porque eu só vou simplificar. Então, a gente observa que eu posso simplificar 3 e 18, eu posso simplificar os dois por 3, não posso? A tabuada do 3 tem um 18, né? Então, dá por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, esse número racional 3 18avos positivo é a mesma coisa que 1/6 positivo, na forma simplificada. A gente sabe que não pode mais simplificar, porque 1 só dá por 1. Na letra B, a gente tem a fração negativa, né? Agora, menos 12, 15. Só uma questão de detalhe, pessoal, né? Sempre que vocês forem escrever uma fração negativa, tentem colocar o menos na mesma linha do traço da fração, né? Para não ficar o menos mais para o 2, ou né, mais para o numerador, ou mais para o denominador. É uma questão de organização mesmo, né? Para vocês já irem se ajudando, né? Então, coloca o menos na frente do traço da fração. Então, a gente tem 12 15avos, né? Um número racional. Só que eu posso simplificá-lo mais ainda, né? Então, vamos só pensar. 12 e 15. Qual é o fator comum aqui, né? Quem é que eu posso dividir os dois? Que nem a letra A. 12 eu sei que dá por 3. Está na tabuada do 3. E o 15 também está na tabuada do 3. Então, né, eu posso dividir os dois por 3. Vai ficar como? Né? Eu vou repetir o sinal. Menos. Na mesma linha, né? 12 dividido por 3 vai dar 4. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Como 4 e 5 eu não posso simplificar por mais ninguém, né? Então essa é a forma mais simples possível, né, para essa fração aqui. Tá? Então, menos 4 quintos é a forma simplificada da letra B. A letra C vocês fazem em casa, né? E caso tenham dúvida, passam para a gente. Na questão 3... também tem 3 itens, né? Então eu vou fazer os dois primeiros e deixar o último em aberto. Então vamos lá. Ele quer que a gente escreva, né, na forma decimal, olha, na forma decimal, né, os números racionais é o seguinte. Então a gente tem na letra A, B e C, né, 3 números racionais que a gente vai transformar da forma de fração, né, para a forma decimal. Bem? Então, a primeira a gente tem menos 13 quartos. Pessoal, em relação ao sinal, não tem nenhum problema. Como eu já sei que o número é negativo, então tudo que eu fizer com ele aqui, o sinal de menos vai só perseguir, né, o que eu vou fazer. Então, basta eu trabalhar com os números e lembrar que tem um sinal de menos para colocar no final. Então, não deixem o sinal dificultar a vida de vocês. Ele não está aqui para dificultar nada. É só para dizer que esse número é negativo, certo? Então, vamos trabalhar com o número, lembrando que ele é negativo, só isso. Bem, agora tem que lembrar, né? Como é que eu transformo uma fração em decimal? Lembrando do sexto, quinto ano, né? A gente sabe que tem que dividir o numerador pelo denominador. Nesse caso, né, o 13 pelo 4. Vou fazer aqui na chavezinha para a gente dividir, certo? Posso fazer o contrário? 4 dividido por 13? Não, né? Só se a fração fosse 4 13avos, aí sim, tudo bem. Mas como a fração é essa, eu tenho que dividir nessa ordem, né? O de cima dividido pelo de baixo. Cadê o sinal, Inácio? O sinal eu vou colocar no final. Esquece ele, deixa no final, certo? Então vamos lá, 13 por 4, né? Se você quiser para ajudar, pode fazer a tabuadazinha do 4 aqui. Mas, né, para não perder muito tempo, vamos só pensar mesmo, né? 13, o 4 cabe 3 vezes, né? Porque 3 vezes 4 dá 12. E ainda sobra 1. Essa é a divisão, né, não exata. Então, eu vou continuar a divisão, né, em vez de considerar um resto. Vou, então, né,
colocar o 0. E a gente começa na parte decimal agora. 10 por 4, o 4 cabe apenas 2 vezes, né? Porque 3 já passa. 2 vezes 4 dá 8. E 10 menos 8 ainda sobram 2. Continuando aqui na parte decimal, né? Vamos agora para os centésimos, baixa um 0. O 20 por 4 dá exatamente 5, né? 4 vezes 5 dá 20. Portanto, sobra 0. Então, a gente tem que 13 dividido por 4 dá exatamente 3,25. Então, 3 inteiros e 25 centésimos. Como tem o sinal de menos, né? Então a resposta para a questão é menos 3,25. Certo? Só isso. A gente faz os cálculos, né, com os números normalmente. E depois lembra que tem um sinal. Cuidado para não esquecer. Certo? Vamos então agora para a letra B. Eu vou deixar essa folha aqui do lado. Vamos então para a letra B. Na letra B a gente tem uma fração um pouco, né, um número um pouco menor. B, o número ainda é negativo, né, menos 40 avos. É assim? De novo, né? Então, já que eu quero transformar em decimal, eu vou ter que dividir o numerador pelo denominador. Então, a gente vai ter que fazer uma divisão bem pequena, né? Porque 1 eu vou dividir por 40. E o sinal? Deixa para o final. Então, vamos dividir aqui 1. Eu vou colocar bem distante, né? Porque a gente sabe que vai ter que colocar alguns zeros. Por 40. Então, vamos lá. 1 não dá por 40, né? Então, 0, vírgula, e o 0 aqui. 10 ainda não dá por 40. Então, 0, 0. 100 dá por 40. Né? 100 por 40 vai dar 2. 2 vezes 40 dá 80. Né? 80 para 20, para 100. Ainda sobram 20. 20 não dá para 40. Não dá para dividir por 40. Né? Então, 0. Como já tem a vírgula, a gente vai só para a próxima casa. 200 por 40 é a mesma coisa, né, que 20 por 4. Ó, que é 5. Né? Então, 5. 5 vezes 40 vai dar 200. A divisão, então, chegou ao final. A gente tem agora, né, o resultado é 0,025. Como é negativo, né, a gente tem, então, menos 0,025. Esse, né, é a forma decimal desse número aqui, incluindo o sinal, né? Aqui. 0 inteiros, né? E 25 milésimos, né? Assim? Nem precisa dizer os 0 inteiros, né? Basta dizer apenas 25 milésimos, né? Negativos. Ou então menos 25 milésimos. Certo? A letra C vocês fazem. Dúvidas é só perguntar. Na 4, a gente tem o seguinte. Acompanhe com o livro de vocês, tá? Identifique os números a seguir como naturais, inteiros, não naturais, inteiros não naturais, ou racionais não inteiros. Então, a gente vai ter que classificar todos esses números do quadro verde, né? A gente observa que todos eles são racionais. Só que ele quer que a gente separe naqueles que são naturais, naqueles inteiros que não são naturais, né? Porque a gente sabe que natural também é inteiro, e naqueles que são racionais, mas não são inteiros. Então vamos lá, os números, né, da tabela eu vou escrever aqui para vocês um pouco maior, mas vocês podem acompanhar pelo livro. A gente tem um número menos 4, a gente tem um número mais 4 nonos, a gente tem um número menos 10, o menos 3 décimos, não, menos 0,3, vou colocar isso para cá, e por último o menos 40 quintos. Temos esses 5 números aí. A gente tem que identificar, né, tem que separar em 3 classes. Aqueles que são naturais, aqueles que são inteiros, mas não são naturais,
E aqueles que são racionais, como todos eles são racionais, então ele quer que a gente separe no grupo dos racionais que não são inteiros. Certo? Tomando um pouquinho de cuidado então, né? São 3 grupos que a gente quer formar de números racionais. Aqueles que são só naturais, aqueles que são só inteiros, mas não são naturais, aqueles que são racionais, mas não são inteiros. Certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui então por um, né? Para ficar mais fácil não esquecer ninguém, nem contar ninguém mais de uma vez. O número menos 4, concorda, né, comigo que ele é um número inteiro, né, porque ele não tem nenhuma parte não inteira, né? Fracionária não inteira ou então decimal. Só que ele é negativo, né? Então ele não é natural. Ele é, portanto, um inteiro não natural. Assim, então, o menos 4 se encaixa nessa caixinha aqui, né, dos inteiros não naturais. Vamos ver se tem mais algum. O número mais 4 nonos, a gente percebe que essa é uma fração própria, né? Então isso aqui não é inteiro. 4 nonos, né, são 4 pedaços de 9, então é uma parte de um inteiro, não é inteiro. Então a gente tem que ele é um racional, que não é inteiro, né? Então ele vem para essa caixinha, mais 4 nonos, certo? O número menos 10 é um número inteiro, né? Negativo. Se ele é um número inteiro negativo, ele não é natural. Ele é um inteiro não natural, né? Então ele está no mesmo grupo do menos 4. Né? Um número menor, né, que menos 4. Só lembrando, né? Menos 10 menor que menos 4. Continuando, a gente tem agora aqui o número menos 0,3. Isso aqui é um número decimal, né? Não é inteiro, a parte inteira é 0, tem uma parte decimal aqui, então ele se encaixa nos racionais que não são inteiros, né? O número menos 0,3. E por último, né, nós temos a fração menos 4 quintos. Ah, professor, essa aí é fácil, né? Uma fração, então é um racional que não é inteiro. Cuidado, pessoal, tá? Então é importante a gente visualizar bem as coisas, tá? Não é só porque ele é uma fração que ele é justamente um número que não é inteiro. A gente viu, né, algumas vezes aí nas folhas passadas, que a gente pode escrever o número inteiro na forma de fração, que é o que acontece aqui, ó, cuidado. O 40 eu posso dividir por 5 exatamente. Dá quanto? Dá menos 8, né? Então, na verdade, esse número aqui é a mesma coisa que menos 8, que é um número inteiro. Só que não é natural, né? Então ele não se encaixa nesse terceiro, ele se encaixa no segundo. Então eu vou colocar na forma que ele escreveu, menos 40 quintos. Tá bom. Parece estranho, né? Ele é uma fração escrita no número inteiro, mas ele é um número inteiro, né? Só está escondido na forma de fração. Menos 8, certo? E natural, né? Coitado, natural não teve nenhum. Nenhum desses números aí é natural. Todos eles são racionais, né? Esses são racionais que não são naturais, são apenas inteiros. E esses aqui são aqueles racionais que não são inteiros, tá? Dessa lista aí de 5. Tranquilo? Vamos agora para a nossa última questão da lista, né? Que é a questão 7. Dá para fazer aqui ainda. Questão 7. É uma questão de vestibular, né? Interessante. Essa questão aqui já caiu em algum vestibular de São Paulo, né? Da Saresp. Vamos fazer então essa questãozinha de vestibular. Questão 7, né? Acompanhe pelo livro de vocês. Das comparações a seguir, né? Então a gente tem 4 comparações, né? Menor, maior. Qual é a verdadeira? Então a gente tem 4 afirmações aqui. Uma delas é verdadeira e as demais são falsas. Então vamos identificar quem é a verdadeira no meio de todas elas. A primeira, letra A, diz que, vamos lá, acompanhando no livro, a gente tem 0,40 é menor do que 0,31. Bem, essa daqui ficou fácil, né? Ele já colocou até o mesmo número de casas decimais. E aí, pessoal, falso ou verdadeiro? A gente sabe que isso aqui é falso, né? Porque é só ir comparando casa por casa. A parte inteira é 0, a parte inteira é 0. Ok, é igual. Vamos lá para os décimos, né? O décimo aqui é 4
e o décimo aqui é 3. Acabou. O 4 é maior que o 3, né? Então essa daqui é falsa. O correto seria maior, né? Então essa daqui é falsa. Ok? Vamos então para a letra B. Na letra B a gente tem 1 menor que 1 meio. Essa aqui é fácil, né, também? 1 é inteiro, concorda? E meio, né, não é inteiro. E é menor do que 1, né, porque representa metade de algo que é inteiro, né? Então, como é que um inteiro vai ser menor que a sua metade? É assim? Então, isso aqui, na verdade, deveria ser maior, né? O 1 é maior que meio. Sendo também uma letra, né, falsa. Vamos para a letra C. Na letra C a gente tem 0,4 maior que 4 décimos. E aí, pessoal, essa daqui é verdadeira ou é falsa? A gente tem basicamente duas maneiras de fazer. Primeiro é o seguinte, vamos? Pela leitura sai bem fácil. Como é que eu leio, né, corretamente esse número aqui? A gente sabe que 0,4 é só um vício de linguagem, né? Para ficar mais rápido. A gente sabe que a leitura correta deve ser 4 décimos, né? 4 na casa dos décimos. Inteiro não tem nada. E se você observar, a leitura dessa fração também é 4 décimos. 4 sobre 10, 4 décimos. Então, né, pela própria leitura eu consigo ver que, na verdade, isso aqui nem é maior nem é menor. É igual. Tá? Então, pela leitura já é uma maneira de fazer. Outra maneira é o seguinte. Como um deles é racional, ou melhor, decimal, né, e o outro é fração, é interessante que você passe os dois para a mesma forma. Ou esse aqui para a forma decimal, ou esse aqui para a forma de fração. Tá? Então, vamos fazer nas duas. Eu vou passar o 0,4 para a forma de fração. Como é que fica, então? 0,4 sem a vírgula, né, fica só 4, né? 0,4 é 4. Então, 4 em cima. E embaixo, né, apenas um zero, né, porque só tem uma casa, então 10. Então, ele está dizendo que 4 décimos é maior que 4 décimos. Então, o número é maior que ele mesmo. Isso é falso, né? Se eu transformar a fração em decimal, né, a gente vai observar a mesma coisa. Como é que eu divido 4 por 10? Né? Você pode fazer a continha, que nem a gente fez aqui em cima. Ou então observar o seguinte, dividir por 10 é a coisa mais fácil. Né? Você pega a vírgula do número e traz ela para a esquerda igual ao número de zeros que tem aqui. Como é só um zero, e eu sei que a vírgula do 4, né, tem que estar à direita do 4, porque ele é inteiro, ela vai passar para antes do 4. Né? Então, o número 0,4 é maior que o número 0,4. A gente sabe que isso aí é falso, né? O número não é maior que ele mesmo nem menor. O número é igual a ele mesmo, né? Então, na verdade, isso aqui é falso. Por eliminação, né, segue que a letra D é a alternativa correta. Mas vamos fazer a letra D. A letra D diz que 2 é maior do que 1,9. A gente sabe que isso aí realmente é verdade, né? 2 representa 2 inteiros, né? Aqui eu tenho apenas um inteiro. Ou então você pode fazer o seguinte, né? 2 é a mesma coisa que 2,0, para comparar casa por casa, né? E aqui é 1,9. Então você igualou o número de casas decimais, agora você pode comparar casa por casa. 2 é maior que 1, então isso aqui é maior. Realmente, né, o sinal é o mesmo. Então essa daí é a única que é verdadeira, né? Portanto, é a letra D. Ok? Pronto, né? Então isso encerra as nossas duas atividades da página 103. No próximo vídeo a gente continua a correção. Valeu!